pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar mais uma aula hoje de língua portuguesa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Paula. Como sempre, vou pedir para que vocês organizem o material de vocês, um caderno ou algumas folhas para anotações, um lápis, uma borracha, uma caneta e um dicionário quem tiver. Anotem também a data de hoje, né? E o número da aula para a organização de vocês. Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar com a leitura e compreensão de um texto informativo. Antes disso, eu peço que vocês observem esta imagem, certo? E tente descobrir qual é o tema que nós vamos trabalhar na aula de hoje a partir dela. Olhem só, pessoal, tá fácil, né? Nós temos aí, então, uma imagem de um lugar, né? Como se fosse uma mata, muita fumaça lá atrás. Então, vamos falar hoje sobre o desmatamento, certo? Esse é o tema da nossa aula. E o título do texto que vamos ler é Desmatamento, Impactos, Causas e Consequências. Então, vamos então dar início à leitura do texto. Desmatamento impacta biodiversidade de forma devastadora e intensifica efeito estufa. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais do nosso tempo. Além de devastar as florestas e os recursos naturais, ele compromete o equilíbrio do planeta em seus diversos elementos, incluindo os ecossistemas, afetando gravemente também a economia e a sociedade. No Brasil, existe uma preocupação crescente quanto ao desmatamento na Amazônia, que bateu recordes em 2019. Então, pessoal, para esse primeiro trecho do texto que fala sobre o desmatamento, eu trouxe aqui a questão número 1. De acordo com o texto, por que o desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais? O que faz com que o desmatamento seja um dos mais graves problemas ambientais, segundo o texto que a gente acabou de ler? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
Vamos ver a resposta, então? Segundo o texto, né, porque ele afeta o equilíbrio do planeta, a economia e a sociedade. Então, por esses 3 fatores é que o desmatamento é considerado, então, um dos mais graves problemas ambientais. Seguindo com a leitura do texto. Causas do desmatamento. As causas do desmatamento são diversas e, em sua maior parte, compostas por atividades humanas que provocam ou intensificam a ocorrência desse problema. Alguns exemplos são a expansão agropecuária, atividade mineradora, aumento da exploração dos recursos naturais pela procura por matéria-prima, intensa urbanização e o aumento das queimadas acidentais ou intencionais, entre outros. Muito bem, esse trecho traz pra gente diversas causas, né, do desmatamento. E a questão 2, eu vou pedir para que vocês façam a relação entre as causas e as suas explicações, certo? Então eu tenho aqui todas as causas citadas no texto. Expansão agropecuária, atividade mineradora, exploração de recursos naturais, urbanização e queimadas. E embaixo eu tenho a explicação de cada uma delas. Então você vai relacionar essas duas partes, certo, pessoal? Na volta a gente faz a leitura da explicação, quais são as relações corretas. Vamos verificar então a relação entre as causas e as explicações, né, delas. Então vamos para a primeira ali, que é a letra A. Expansão agropecuária. O que seria então a expansão agropecuária? Está lá, ó, aumento das atividades ligadas à agricultura e à pecuária. Então, quando eu falo em expansão, é algo que está aumentando, que está crescendo, né? A agropecuária são todas as atividades que são ligadas à agricultura e à pecuária, certo? A agricultura é plantação, né, gente? A agropecuária é criação de gado, certo? Letra B, atividade mineradora, né? O que é atividade mineradora? É o processo de extração de minerais que se concentram naturalmente na terra, certo? Existem vários minerais que são explorados da terra, certo, pessoal? Então, é isso que é a exploração, a atividade mineradora.
A C, exploração de recursos naturais. Então, o que é exploração de recursos naturais? É você retirar da natureza recursos, né, no caso, as madeiras, né, de forma ilegal e irresponsável. Eu digo aqui no caso madeira porque nós estamos falando de desmatamento. Então, geralmente, né, o desmatamento ocorre, né, porque eles querem utilizar as madeiras, né, das árvores, né, que é um recurso natural. A letra D, urbanização. É o processo de mudança dos aspectos rurais de uma região para as características urbanas, né? Então é quando nós temos lá um ambiente rural e esse ambiente se transforma no ambiente urbano. E por último, as queimadas, que é uma prática primitiva destinada principalmente à limpeza de terreno, né? Então, o principal motivo, né, das queimadas é você limpar aquele terreno, preparar ele para alguma atividade. Geralmente é para plantações ou para criação de gado. Ok, pessoal? Vamos seguir então lendo mais um trecho do texto. Agora nós vamos falar sobre as consequências e impactos do desmatamento. Biodiversidade. As consequências provocadas pelo desmatamento são devastadoras e a primeira afetada é a biodiversidade local. Uma vez que há a destruição das florestas, perde-se o habitat natural de muitas espécies, contribuindo para a morte de animais e até mesmo a extinção dos tipos endêmicos. Daí derivam problemas também para a cadeia alimentar e para os ecossistemas locais. Essa perda pode impactar até as atividades econômicas, como a caça e a pesca. Água e solo. O desmatamento gera consequências negativas também sobre a água e os solos. Como as florestas são responsáveis pela regulação de cerca de 57% das águas doces superficiais do mundo, elas contribuem fornecendo umidade para o ambiente, ou seja, a retirada delas implica a alteração do equilíbrio climático de muitas regiões, sem falar na intensificação do efeito estufa. Além disso, as florestas melhoram a drenagem dos terrenos e sua ausência intensifica os deslizamentos da terra em áreas de grande inclinação, acentua as inundações, facilita a erosão do solo e a desertificação. Doenças e outros danos ao ser humano. O ser humano é outro que sofre com as consequências das próprias ações. Como já foi dito, 1,6 bilhões de pessoas dependem hoje, direta ou indiretamente, das atividades ligadas às florestas. Com o desmatamento, as pessoas se privam não só de uma potencial produção contínua de madeira, como também de muitos outros produtos naturais valiosos, como frutos, amêndoas, fibras, resinas, óleos e substâncias medicinais. Ademais, um artigo publicado na Frontiers in Veterinary Science estabeleceu que há uma conexão entre o desmatamento e a ocorrência de doenças zoonóticas e transmitidas por vetores. O estudo indica que o desmatamento levou ao aumento de surtos de vírus semelhantes ao Covid-19 e também facilita a propagação de doenças transmitidas por vetores, como a malária. Muito bem, pessoal. Então, olhem só quantas coisas importantes que o texto trouxe para nós nesse momento. Vamos lá, então, para a nossa questão número 3. De acordo com a leitura sobre as consequências do desmatamento, podemos afirmar que: letra A, a destruição das florestas não influencia em atividades como a pesca e a caça. Letra B,
A retirada das florestas altera o clima de diversas regiões e aumenta o efeito estufa. E letra C, a propagação de algumas doenças também está ligada ao aumento da biodiversidade. Muito bem, releiam novamente em casa com calma as 3 opções para verificar então qual é a opção correta. Vamos ver então, pessoal, de acordo com o texto, então, nós podemos afirmar que a retirada das florestas altera o clima de diversas regiões e aumenta o efeito estufa, né? Então, essa afirmativa é certa, a gente pode afirmar isso, o texto traz essa informação para nós. Por que nós não podemos afirmar que a destruição das florestas não influencia em atividades como a pesca e a caça, como diz na letra A? Porque, na verdade, a destruição das florestas, ela influencia sim, né, em atividades como pesca e caça. Então, se destruiu uma floresta, vão ter poucos animais, né, para serem caçados, né? A gente viu que a destruição das florestas também influencia na questão dos rios, né? Logo, os rios sendo prejudicados também vai influenciar na pesca, certo, pessoal? E a letra C diz: a propagação de algumas doenças também está ligada ao aumento da biodiversidade? Não, a propagação de algumas doenças está ligada ao aumento do desmatamento e não da biodiversidade. Vamos para a próxima questão, que é a 4. Ao falar sobre as consequências e impactos do desmatamento, o autor separa o texto em 3 partes. Leia os trechos e relacione-os à parte que pertence. Então, quando ele fala das consequências, né, dos impactos do desmatamento, ele separa o texto em biodiversidade, água e solo, doenças e outros danos aos seres humanos, certo? Então, cada trechinho desse está relacionado com uma dessas partes. Eu quero que vocês façam, então, a relação entre os trechos e a sua parte correta.
Vamos então fazer as relações, pessoal? Vamos ver ali o primeiro trecho. Além disso, as florestas melhoram a drenagem dos terrenos e sua ausência intensifica os deslizamentos de terra em áreas de grande inclinação, acentua as inundações, facilita a erosão do solo e a desertificação. Então aqui tem várias palavrinhas, né, que já dão dicas para nós de parte que é. Por exemplo, aqui ó, no final, fala em solo, certo? Fala em drenagem de terrenos, né? Tem a ver com água. Então, essa parte, né, esse trecho está relacionado a água e solo. O próximo trecho diz: uma vez que há a destruição das florestas, perde-se o habitat natural de muitas espécies, contribuindo para a morte de animais e até mesmo a extinção dos tipos endêmicos. Então, este trecho relaciona-se então com biodiversidade. E o próximo trecho, com o desmatamento, as pessoas se privam não só de um potencial de produção contínua de madeira, como também de muitos outros produtos naturais valiosos. Então, esse trecho se relaciona com doenças e outros danos aos seres humanos. Muito bem, vamos seguir lendo mais uma parte do nosso texto. No Brasil, uma das maiores preocupações é com a Amazônia. Com seus 6,9 milhões de quilômetros quadrados, a floresta sofre com o desmatamento, que, desde 1970, já atingiu 18% de seu território, área que equivale aos territórios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Muito bem, gente. Então, realmente, nós temos que pensar, né, sobre essa questão do desmatamento, que é muito grave, principalmente o desmatamento aqui no Brasil, na Amazônia, que tem crescido muito nos últimos anos. Vamos, então, seguir para mais uma questão da nossa aula. Então, segundo o que nós lemos, né, segundo o texto, qual é a finalidade dele? Persuadir, entreter ou informar, certo? A finalidade desse texto, então, qual é? Eu quero que vocês marquem a correta e logo a gente retorna para ver a resposta.
Vamos ver então qual a finalidade do texto. É informar, né? Inclusive, lá no início da aula eu falei que nós leríamos um texto informativo. Mas o que é persuadir? Persuadir é aquele texto que tenta convencer o leitor de alguma coisa. E esse texto não está tentando convencer o leitor de nada, ele está trazendo apenas várias informações a respeito de um determinado assunto. Entreter também não, porque o texto que tem a intenção de entreter, né, tem a finalidade de entreter, é aquele que é apenas para divertir, para passar o tempo, certo, pessoal? Então, vamos seguir aqui para mais uma questão. Leia as palavras abaixo, né? Nós temos aqui algumas palavras que foram retiradas do texto. Equilíbrio, ocorrência, espécie e matéria. Em relação à acentuação, podemos concluir que, letra A antepenúltima sílaba das palavras é acentuada. Letra B, todas têm acento na mesma sílaba, a penúltima. E letra C, a sílaba mais forte é a antepenúltima. Então, aí na sua casa, faça a separação silábica dessas palavras para poder marcar a opção correta. Vamos ver então qual é a resposta correta em relação à acentuação dessas palavras. Então, a resposta correta é todas têm acento na mesma sílaba, que é a penúltima sílaba. Então, eu trouxe aqui, ó, uma das palavrinhas separada em sílabas para a gente verificar, ó. Ocorrência. Então, a última sílaba é cia e a penúltima sílaba é rem, certo? Sempre quando a palavra tiver dois R's ou dois S's, vocês sabem que cada um fica em uma sílaba, né? E vamos então agora falar um pouquinho sobre a acentuação, certo? Então, as palavras que possuem a penúltima sílaba tônica, que é aquela sílaba mais forte, né? Elas são chamadas de paroxítonas, ok? E nós acentuamos todas as paroxítonas que terminam em ditongo. Mas o que é ditongo, professora? Eu não lembro, né, disso. Vocês estudaram isso aí já faz um tempo, lá no sexto ano, quinto, sexto ano, certo? Então, ditongo é quando nós temos duas vogais juntas na mesma sílaba.
como aqui no exemplo, ó, matéria. Na última sílaba, certo? Eu tenho o I e o A juntos, certo? Isso, então, é um ditongo, ok? E matéria também é uma paroxítona, porque ela tem a penúltima sílaba tônica mais forte. E se essa sílaba, né, que é a penúltima, é a mais forte e ela termina em ditongo, logo ela tem que ser acentuada. Então, isso é uma regra de acentuação, certo, pessoal? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem as anotações aí no seu caderno, na sua folha, a respeito, então, dessa regra de acentuação. Vamos seguir então para o nosso próximo exercício. Observe outras palavras retiradas do texto, então. Endêmicos, econômicos, climáticos. Tendo como base o exercício anterior, o que você conclui ao observar essas palavras?
Vamos ver a resposta então. Todas as palavras acima têm a antepenúltima sílaba mais forte e todas são acentuadas. Eu trouxe aqui então uma das palavras lá para a gente observar, né? Econômicos. Então, a última sílaba, cos, penúltima sílaba, mi, e antepenúltima é um no, ok? Econômicos. Então, a antepenúltima sílaba aqui é a mais forte e ela é acentuada. As palavras que possuem a antepenúltima sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, nós chamamos de proparoxítonas, certo? E a regra de acentuação diz que todas as proparoxítonas são acentuadas, todas, sem exceção. Então, sempre que uma palavra tiver a antepenúltima sílaba mais forte, você percebe isso na hora que você fala a palavra, certo? Ela vai ter que ser, então, acentuada. Ela leva acento. Ok, pessoal? Vou dar mais uns segundinhos aí, uns minutinhos para vocês anotarem essa regra também e a gente já volta. Muito bem, vamos seguir então com mais um exercício aqui. Localize no fragmento abaixo uma palavra paroxítona e uma proparoxítona. Então, eu trouxe um trecho do texto que nós lemos. Eu quero que você localize aí uma palavra paroxítona, que é aquela que tem a penúltima sílaba mais forte, e uma palavra proparoxítona, que é aquela que tem a antepenúltima sílaba mais forte.
Vamos então juntos agora localizar as paroxítonas e as proparoxítonas dentro desse trecho. A primeira que aparece lá, ó, é a Amazônia, certo? A Amazônia é uma paroxítona. A segunda paroxítona é território. Nós também temos quilômetros, que daí já se encaixa em proparoxítona, e espírito, que também é uma proparoxítona. Então, olhem lá, as proparoxítonas, né? Quilômetros e espírito, e paroxítonas, Amazônia e território. Muito bem, pessoal. Por hoje eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula. Cuidem-se e até a próxima!